toda a palavra, nós vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, Gálatas 2, nós vamos ler de forma alternada do verso 11 ao verso 21. Gálatas 2, versículo 11 ao de número 21. Leiamos o texto de forma responsiva, então. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vamos ler juntos o verso 21? Não anulo a graça de Deus, pois se é justiça, é mediante a lei, segue-se que Cristo em vão. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa porção da Tua palavra. Agora instrui-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos encha dessa palavra, nos faça vivê-la, aplicá-la ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Nós oramos pela mediação do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus, e com um coração quebrantado diante de Ti. Amém. Se você reparar na sua Bíblia, lá no alto, no versículo, acima do verso 11, está lá em epígrafe, bem destacado, o tema que é dado pela Sociedade Bíblica a esse texto, essa porção, esse pedacinho, essa perícope da Palavra de Deus. E lá, pelo menos na minha versão, que é a revista atualizada, está assim, Paulo repreende a Pedro. Por isso que o texto fala sobre o Cefas. Cefas e Pedro são a mesma pessoa, Então, Cefas é repreendido e o texto ainda diz mais, justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma coisa muito inusitada acontecendo. Um conflito entre dois irmãos na fé. Mas não eram apenas dois irmãos na fé, simplesmente duas pessoas, como eu e você. Eram dois gigantes, os dois grandes líderes em destaque em todo o livro de Atos dos Apóstolos.
Pedro, primeiramente, assumindo a condição de pastorzão da igreja de Jerusalém, ok? Ele era o pastorzão, era o líder. Camarada que pregou no primeiro grande sermão e mais de 3.000 pessoas se convertem na pregação, na cruzada evangelística de Pedro. O Cefas, que é repreendido aqui pelo apóstolo Paulo. Então, uma boa parte, ou praticamente a metade, ali do livro de Atos, a gente vai encontrar Pedro como esse agente impulsionador da fé cristã na vida da igreja. Mas lá para frente, a conversão de um hebreu de cidadania romana, que literalmente cai do cavalo no encontro com Jesus na estrada para Damasco, Paulo. E Paulo então começa a fazer com que, juntamente com Barnabé, a igreja ela saia daquele ambiente, doméstico, e ela vá para fora e vá realizar sua ação missionária. A igreja ela tinha já com Pedro o chamado evangelizador, mas Paulo vai exponenciar esse chamado. E agora, lá pelas tantas, acontece um fato interessante. E Gálatas aqui, Paulo vai deixar isso muito claro para a gente. Que houve uma contenda entre ele e o Pedro. Dois gigantes da proclamação do Evangelho. E ao contemplarmos a palavra de Deus nesse texto, nós somos levados, provocados a examinar justamente o que a gente pode tirar de lição desse conflito entre esses dois abençoados servos do Senhor. Porque, irmãos, percebam, esse texto aqui, esse relato, não é apenas uma narrativa histórica, mas uma rica fonte de reflexão de como eu e você, de fato, podemos viver de acordo com a verdade do Evangelho. Porque o que Paulo está mostrando aos seus leitores, a igreja da Galácia, porque o texto é escrito para esses irmãos, por isso a carta é aos Gálatas, ele está falando aqui para esses irmãos, está mostrando para eles que até os mais fortes na fé, aquelas pessoas que para nós são referência na pregação, na proclamação do Evangelho, de viver uma vida bonita diante de Deus, essas pessoas podem cometer erros. Essas pessoas podem nos decepcionar. Essas pessoas podem, em algum momento e em alguma medida, deixar de atender aquilo que Jesus colocou sobre elas como expectativa de cumprimento da sua vontade. É interessante isso, porque até os mais fortes podem cometer falhas e se afastam da essência da verdade ou das verdades contidas no Evangelho. Então, eu queria explorar com você, olhando para esse texto aqui, como é que a gente pode aprender e apreender lições importantes sobre esse texto e colocarmos isso de fato em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por isso eu queria compartilhar com você sobre o tema Vivendo a Verdade do Evangelho. Vivendo a Verdade do Evangelho. Quando a gente procura viver a centralidade do Evangelho, ou vivermos essa verdade centrada na nossa vida, vem uma primeira lição, e ela está para a gente aqui do versículo 11 ao 14 do texto do capítulo 2 de Gálatas. Vamos olhar de novo, vamos revisitar o texto? Não feche sua Bíblia não, mantenha aberta em Gálatas 2. Olhe comigo aí, verso 11 ao 14 diz assim: Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, ou seja, cara a cara, eu tive que resistir a ele. Paulo está dizendo aqui, opa, tem coisa errada aí. Não é porque você é o líder da igreja, um dos líderes da igreja, um referencial que Cristo escolheu para apacentar o seu rebanho, tem coisa errada aí. E o texto diz que ele se tornou, o Pedro, o Cefas, repreensível, passivo de ser repreendido. E diz mais o texto aqui, verso 12. Com efeito, antes chegaram alguns da parte de Tiago, comia ele com os gentios. Quando, porém, chegaram
afastou-se e por fim veio apartar-se temendo os da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Aqueles judeus e judaizantes. Ou seja, ele estava se comportando como um gentio, né? Mas gentio, haviam gentios crentes, convertidos ali. Mas aí os da circuncisão vêm com seus costumes, vêm com suas tradições, né? Vêm ali pregando o normalismo, a legalidade está fora dos padrões que Jesus ensinou, portanto, o legalismo. E aí diz o verso 13 que esses demais judeus também começam a dissimular com ele. Tipo assim, vamos nos comportar como gente da lei, porque estão chegando os nossos conterrâneos judaizantes, ao ponto do próprio Barnabé, até o Barnabé. Barnabé que foi quem? Pastor de Paulo. Foi Barnabé que instruiu Paulo. Se tem um pastorzão que eu admiro, em primeiro plano, não é o Paulo, não é o apóstolo Paulo, nem Pedro. É Barnabé. Barnabé era pastor de pastores. Segundo os teólogos, segundo o estudo profundo das Escrituras, pastor de pastores foi Barnabé. Pouco se fala disso. Barnabé era o cara que cuidava na formação de pastores. Que homem extraordinário. Mas até o Barnabé pisou na bola. Aqui o texto fala que ele também dissimula. E no versículo 14 declara, quando, porém, Paulo dizendo, né? Paulo está declarando isso. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu declarei a Pedro, a Cefas, na presença de todos. Aí é o Paulão botando para quebrar, né? Paulo diz assim, se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Pô, cara, tu está vivendo uma grande contradição. Isso não é a essência do Evangelho. Isso não é a verdade do Evangelho. Isso não é a centralidade do Evangelho. Tanto que no início do trecho, Paulo relata a sua repreensão ao Pedro, que estava lá em Antioquia. Pedro, a gente percebe que por medo e com esse espírito de hipocrisia, começou a se afastar dos judeus. Quando esses judeus, dos gentios, se afastou dos gentios quando os judeus chegaram perto dele. E aí o que acontece? A gente percebe que Pedro tem mais temor de ser rejeitado pelos homens do que colocar em prática o que ele havia aprendido do Senhor. Mas olha só que coisa interessante. Você que é um bom leitor da Bíblia, você sabe que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, começa a ser deflagrada uma perseguição aos primeiros cristãos. Você lembra disso? E lá o sumo sacerdote da seita dos saduceus, está lá em Atos 5, vai repreender os apóstolos, porque os apóstolos estavam pregando todos os dias no templo, todos os dias de casa em casa ensinavam o evangelho, e falaram assim, esses homens não podem ensinar isso, porque isso vai na contramão da nossa tradição judaica, dos ensinos religiosos de Moisés. E aí mandaram prender Pedro, que era o líder, e os apóstolos. Mas lá em Atos 5, mais precisamente versículo 29, o Pedro, que aqui está sendo confrontado por Paulo, porque estava pisando na bola, o Pedrão chegou lá no capítulo 5, 29 de Atos e mandou a real para aquele sumo sacerdote e para todos aqueles religiosos. Diz o seguinte, olha só, eu e os meus irmãos apóstolos estão aqui, pregando a santa palavra de Deus em Jerusalém. Eu quero dizer para vocês em alto bom som, viu? Capitão da guarda, você sumo sacerdote, que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem foi que disse isso? Pedro. Pedro não teve medo, encarou, foi para cima. Depois o texto diz que pegaram ele, os apóstolos, e açoitaram, bateram. Depois disseram, libera esses homens que eles não vão fazer mais isso não. Depois da surra que eles tomaram, só que o texto diz que eles, depois de serem libertos, eles saem cantando louvores a Deus, felizes da vida pela sova que eles tomaram e ainda se achando indignos. Diante do Senhor, dizendo, Senhor, isso aqui ainda é nada.
E quem somos nós? O Pedrão liderando esse grupo. E agora o Pedro está preocupado com o que os seus parceiros correligionários, dos seus conterrâneos judeus vão pensar. E Pedro se esconde. Irmãos, aqui nós somos lembrados que a fé deve ser o pilar das nossas ações. E não o temor ou o desejo de agradar as pessoas, de agradar os outros. Por isso, o primeiro ponto desse sermão, cujo título é Vivendo a Verdade do Evangelho, eu quero destacar que esse primeiro ponto é que a confrontação é necessária. Paulo confrontou o seu irmão, colíder, e disse: caramba, irmão, você não está vivendo de acordo com o que o Evangelho ensina, com a sua verdade. Você está vivendo uma vida dúbia, você está vivendo uma vida dupla, você está se deixando levar por um comportamento querendo agradar os outros. Ô Pedro, o que você é diante dos gentios, para com isso, você tem que ser o que você é diante dos judeus. Ô Pedro, o que você é diante dos judeus, legalistas, religiosos, você tem que ser diante dos gentios. Irmãos, o que o Evangelho está mostrando para a gente aqui é que nós precisamos ser o que somos. Assumirmos uma identidade com Jesus e não sermos como camaleões. Já viu o crente camaleão? Ele está na roda de amigos, os amigos estão falando impropérios, besteiras, palavrões, conversinhas insidiosas, falando sobre conversas sensuais, metendo malho na sogra, não é? E aí está lá o crente concordando com aquilo. Mas quando está na igreja, o papo é outro. Ele se mostra uma outra pessoa. Irmãos, nós temos que entender que é importante a gente ser confrontado, ser tratado. Quando um irmão se levanta e diz assim: poxa, Ivo, você não está vivendo a verdade do Evangelho, porque esse tipo seu de comportamento, ou essa sua fala, essa sua atitude, essa forma como você está estabelecendo um relacionamento interpessoal, ela não bate com o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz para a gente, em Romanos 1,17, que não é por méritos, não são por obras que nós vamos alcançar algum reconhecimento diante de Deus. A gente não pode nem pensar em agradar pessoas no primeiro plano, mas agradar a Deus. Se nós agradarmos a Deus, que diz o texto lá de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, se eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu vou agradar a igreja que está em sintonia com a palavra do Senhor. A grande questão é, você tem vivido pela fé ao ponto de, como discípulo de Cristo, demonstrar nas suas atitudes, nas suas ações, que existe coerência entre aquilo que você diz acreditar, segundo as Escrituras revela a você, e a sua forma de prática de vida? Eu quero deixar bem claro o seguinte: nós precisamos nos confrontar a nós mesmos e parar para pensar, vem cá, eu não posso sair atendendo uma pauta, e aqui eu não estou falando só de pautas de ideologia política, ou de uma ideologia social, mas falo de pautas de ideologia religiosas também. Eu não posso aqui atender uma pauta, achar essa pauta interessante, seja do lado de cá ou do lado de lá, se essa pauta não tem na sua centralidade uma proposta de que o Evangelho da graça de Jesus está presente nela. Se ela tem compatibilidade com o que ensina a palavra do Senhor. Por isso é que eu preciso, como discípulo de Jesus, conhecer a palavra de Jesus. E conhecer a palavra de Jesus é conhecer o Jesus da palavra. Porque eu passo a caminhar com ele todos os dias. E aí tudo aquilo que a televisão me mostrar, e pessoas que vivem ao meu redor trazerem o meu conhecimento, eu preciso dizer, peraí, será que isso aqui está alinhado com o Evangelho? E eu, quando vou dizer que vou ficar alinhado com o Evangelho, pode ter certeza, nos dias de hoje, um dia de pluralismo, num tempo de relativismo, uma sociedade líquida, quando você assume viver o Evangelho genuíno de Jesus, você vai desagradar muita gente. E nós precisamos aprender a fazer como Paulo fez.
confrontar em amor os nossos irmãos. Quando os nossos irmãos deixam de viver essa centralidade do Evangelho, quando nossos irmãos começam a se afastar do Evangelho para fazer barganhas e se aproximar do mundo, da filosofia desse mundo perdido. Por isso, a primeira lição que a gente tem que entender para vivermos a centralidade do Evangelho é que a confrontação é necessária. É isso que a palavra do Senhor está nos mostrando. Mas, em segundo lugar, é de vital importância que você compreenda que viver a verdade do Evangelho é jamais negociar essa verdade. Aí olhamos aqui para o versículo 15 e 16 do capítulo 2, e na narrativa de Paulo nos diz assim, olha o que diz o verso 15 e 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo reafirma aqui para nós, irmãos, que a justificação vem apenas pela fé em Cristo. Ela não vem pelas nossas boas obras ou por um legalismo religioso qualquer. O que Paulo está mostrando aqui para a gente é que o coração do Evangelho é esse. Vivermos pela fé, vivermos para agradar a Jesus. E foi justamente o que Pedro não estava fazendo, porque Pedro estava momentaneamente ignorando isso. Isso quer dizer que Pedro não era de Jesus. Pedro era um homem de Deus. Mas Pedro estava falhando nesse ponto. Eu e você podemos estar falhando nesse sentido. Mesmo aqui vivendo, na igreja, como membros da igreja presbiteriana do Meier, mesmo tendo as nossas responsabilidades, temos as nossas funções, termos os nossos cargos, isso não quer dizer absolutamente nada no sentido de nos dar garantia que estamos vivendo como discípulos do Senhor. Porque o verdadeiro discípulo do Senhor, ele vai buscar exatamente viver a sua vida centrada na justificação pela fé. E é isso que Paulo reafirma, que a justificação vem apenas pela fé em Cristo. É esse o coração do Evangelho. A lei não tem poder para nos redimir. Não tem. As suas boas obras, os seus esforços humanos não têm poder. Claro que isso não exclui a necessidade de você se demonstrar uma pessoa desejosa de servir. Tem muito crente preguiçoso. Tem muito crente que não quer servir e não quer servir numa posição de humildade. Muitas vezes nós queremos assumir posições de destaque para que as pessoas vejam de fato, não só que nós estamos trabalhando para o Senhor, mas que isso também faz um bem, faz uma massagem para o nosso ego, porque alguém vai lá e reconhece. Não, irmãos. Nós precisamos entender que quando estamos servindo ao Senhor e ao seu povo, nós temos que compreender que o que fazemos para a glória dele, sem ser vistos. E se somos vistos e alguém nos elogia, que nós transfiramos toda a glória que nos é dada, ou todo elogio que nos é dado, transfiramos para o Senhor. Dediquemos isso ao Senhor, digamos, isso é para a glória dele, e sem hipocrisia, demonstrando isso de fato nas nossas ações. A gente olha lá para Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo também vai falar que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E essa fé é uma fé que nos leva à humildade, essa fé é uma fé que nos leva à cooperação em amor, essa é uma fé que nos faz olhar para o outro e perceber que o outro, e isso está a centralidade do Evangelho, é mais importante do que eu mesmo. Paulo fala sobre isso, que eu devo reconhecer que o outro é tão superior quanto eu, orar por ele, palavras de amor, ouvi-lo, com carinho, ter palavras que possam aconselhá-lo dentro do espírito das Escrituras. Então, a gente percebe aqui, segundo a palavra do Senhor nos mostra, que a centralidade da justificação pela fé na nossa vida nos faz viver a verdade do Evangelho. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Qual é a sua missão nesse mundo? Antes de pregar o Evangelho, antes de fazer discípulo, é de buscar viver uma vida em que você se pareça mais com Jesus. Um ministro anglicano, já falecido há um bom tempo, William Temple disse uma coisa interessante. Ele disse assim, como eu admiro as obras de Shakespeare, Hamlet, Rei Lear, obras fantásticas que Shakespeare escreveu.
Mas se eu não for Shakespeare, se Shakespeare não estiver dentro de mim, eu não vou poder produzir as obras que ele produziu. Aí ele fala assim, Jesus, a personagem mais marcante da história, viveu a vida e o próprio Evangelho estava encarnado nele. Viveu para honrar a Deus o Pai. Mas eu não posso viver como Jesus. Além de não poder escrever as obras de Shakespeare, porque Shakespeare não vive em mim, eu não posso viver como Jesus, a não ser que Jesus, pelo Espírito Santo, venha morar, venha habitar em mim. Quando eu e você, de fato, vivemos a centralidade da justificação pela fé e compreendemos que não é sobre nós, mas é sobre Jesus, e quando o Espírito Santo nos enche da sua graça, nos enche do seu amor, nos enche do seu poder, irmãos, aí nós podemos viver como Jesus, nós podemos falar como Jesus, nós podemos agir como filho de Deus. Por quê? Porque a nossa maior missão aqui é nos parecermos dia a dia com o nosso Mestre, é nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. É isso que o Evangelho nos ensina. Agora eu queria perguntar a você, o quanto você, fazendo uma análise pessoal da sua própria vida, quanto você pode dizer nessa manhã, de fato, eu tenho me parecido com Jesus. E por isso, de fato, eu sou um discípulo de Jesus. A forma como eu me conduzo diante de uma situação que procura mexer com o meu temperamento, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, e Paulo, escrevendo também aos Gálatas, já no capítulo 5, no versículo 16, diz que nós devemos andar no Espírito para não satisfazermos as obras da carne. Então, se eu ando no Espírito, eu vou frutificar no Espírito. Eu vou ter palavras brandas, palavras doces. Eu vou agir de misericórdia para com o outro. Eu vou ter o prazer de aproveitar cada momento que o outro me dá para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Eu vou segurar o ímpeto da minha vaidade, porque o Espírito Santo me dá esse poder. Eu vou segurar o ímpeto do orgulho pessoal, porque o Espírito Santo me dá esse poder. Porque, como discípulo de Cristo, eu aprendi com o meu mestre a orar, e quanto mais eu me consagro a uma vida de oração, quanto mais eu me derramo aos pés dele, quanto mais eu choro, quanto mais eu sorrio, quanto mais eu estou diante dele, mais eu vou aprendendo sobre ele, e mais eu vou me tornando parecido e semelhante a ele. Porque a centralidade da justificação pela fé me faz viver esse Evangelho. Mas em último lugar, irmãos, olha o que é que diz os versos 17 ao 21. Olhe comigo. Diz assim, olha o que Paulo declara. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É uma pergunta retórica de Paulo, mas é uma pergunta que vai ferir a nossa alma. E ele diz assim, certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Estou voltando a essas práticas. Eu prego contra elas, eu falo contra elas, mas olha quanta hipocrisia no meu coração, quanta hipocrisia naquele momento, quando Pedro ignorou os ensinos do Senhor, Pedro estava vivendo uma vida de hipocrisia ali. Por isso é que ele é redarguido, por isso é que ele é repreendido, por isso que ele é corrigido na frente de todo mundo por Paulo. Ele diz, porque eu, verso 19, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele declara, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, quando ele não morreu em vão. Mas nós, muitas vezes, com nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso comportamento, seja aqui, na igreja, no meio dos nossos irmãos ou lá fora,
parece que nós estamos tentando anular isso. Meus irmãos, Paulo está destacando aqui no final dessa passagem que nós fomos crucificados com Cristo e que agora a tua e a minha vida, ela deve ser vivida pela fé no Filho de Deus. Porque o Evangelho, ele transforma o teu coração. O Evangelho traz para você um novo propósito de vida. O Evangelho forja em você uma nova identidade. O Ivo morreu. Você deve ter morrido. Quem é que vive agora em você? Com quem você deve se tornar parecido? Para quem você deve viver seus dias até o Senhor te chamar? Para quem que você deve viver uma vida se esforçando em deixar de lado as suas próprias vontades? Você tem que viver para a glória de Jesus. A vida cristã, ela não é dependente de regras. Coloque isso na sua mente. A vida cristã, ela não é dependente de regras, mas de uma relação viva com Jesus. O quanto você tem percebido na sua caminhada cristã como discípulo de Jesus, que você tem vivido de fato uma vida que o glorifica. Principalmente na anunciação do Evangelho, nas oportunidades que o Senhor tem te dado para você evangelizar os de fora e os de dentro. Coisa mais gostosa é você estar num retiro como nós tivemos e nos interregnos, naqueles momentos em que a gente não está no culto, em que a gente não está lá ouvindo a palavra, mas a gente está na piscina como estivemos, a gente está no campo de futebol como estivemos, estando lá naquela quadra de areia, né, gostosa, que o pessoal estava brincando lá, e a gente está conversando nos corredores, a gente poder estar ensinando o Evangelho para o outro, falando do amor de Jesus, falando sobre a necessidade que temos de orar uns pelos outros. Isso nos faz parecer com Jesus. Agora, quando eu começo a falar mal de um irmão, quando eu começo a fazer fofoca, quando eu começo a mostrar as inconsistências da minha alma, as revoltas da minha alma, a minha falta de maturidade, e vou transmitindo isso às pessoas, eu vou adoecendo as pessoas a partir da minha própria patologia, da minha própria doença. Isso não é viver a centralidade do Evangelho, da graça de Deus. Em nome de Jesus, não é, definitivamente não é. A coisa que eu mais amo é poder falar coisas boas a respeito do meu irmão. Mesmo que ele tenha algum defeito, alguma falha, porque se tiver, eu tenho que ir a ele, eu tenho que conversar com ele. Irmãos, o que é que Paulo fez com Pedro? Paulo não chegou e ficou ali de conversinha. Pedro, vem cá. Está faltando consistência na tua caminhada com o Senhor. Mas para fazer isso você tem que ter autoridade espiritual, e Paulo tinha. Paulo sabia que não era perfeito. Paulo diz, eu sou o mais miserável de todos os homens. Mas Paulo era um homem que vibrava pela igreja, amava os seus irmãos. Ele queria ver o Evangelho estabelecendo. Mas Paulo faz valer aquilo que ele disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E se é nova criatura, não pode mais se revestir da velha criatura. Não pode mais ter cacuete da velha criatura. Não pode mais falar como a velha criatura. Não pode mais pensar como a velha criatura. Tem que se esforçar para ser novo. Porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta aos Romanos, ele vai declarar que Cristo levou ele para a cruz. Ele diz, eu fui crucificado com Jesus. Fui crucificado com Jesus na cruz. Eu, diz Paulo lá em Romanos 6, e o meu velho homem. Eu termino, irmãos, dizendo para vocês que neste confronto entre Paulo e Pedro, um confronto saudável, um confronto importante, nós aprendemos aqui que viver a verdade do Evangelho exige de nós singularidade de propósito. Nós saímos lá de Mendes, do Hotel Fazenda Boa Esperança, com alguns propósitos no coração, né? Com alguns objetivos para o nosso crescimento espiritual e para também vermos a nossa igreja crescendo. E, irmãos, nós precisamos aprender que viver a verdade do Evangelho é assumir esses propósitos com firmeza na fé, porque nós precisamos, como discípulos de Cristo, alinhar, essa é a palavra, alinhar a nossa vida com a verdade de que nossa justificação é somente por meio da fé em Cristo. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Não somos nós que temos que estar em evidência, é o Senhor Jesus. Nós precisamos viver isso, viver essa palavra. Então, que cada um de nós, nessa manhã, reflita sobre
áreas importantes da nossa vida que precisam ser alcançadas de forma transformadora. Pedro, naquele dia, foi alcançado. Pedro estava tomado por hipocrisia, Pedro estava tomado por temor, medo de ser rejeitado pelos outros, não é? O Evangelho nos chama à liberdade, ao amor, à fé. A gente pode sair daqui nessa manhã refletindo, poxa, eu posso enfrentar os desafios na minha família, lá no meu trabalho, até mesmo no meu ministério, né, aqui na casa do Senhor, e eu tenho que resistir à tentação. Que tentação é essa? Foi a tentação que Pedro não conseguiu resistir, que Paulo declarou ali. Nós precisamos resistir à tentação de querermos agradar as pessoas, de sermos influenciados por pessoas que não estão alinhadas com a verdade do Evangelho. Nós temos que ter peito cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, nos lembrando que somos amados e aceitos por Deus. Deus já me aceitou, e eu não vou negociar com as verdades do Evangelho. Eu não vou ficar com medo, eu não vou temer a rejeição de seres humanos, ou querer a aprovação humana, se eu preciso da aprovação de Deus. Então vamos nos comprometer, irmãos, a recordar mutuamente a mensagem da graça, e vamos permanecer sob a orientação do Espírito Santo, aqui, segundo o que nos revela a sua palavra. Eu quero te encorajar nessa manhã a se lembrar de que somos amados e aceitos por Deus acima de qualquer aprovação de homens. Você é amado pelo Senhor. Eu aprendi há um tempo, e eu aprendi isso com um pastor do nosso presbitério, pastor André Monteiro, da Igreja Mananciais, homem que vocês conhecem, cheio da graça de Deus, virá pregar aqui esse ano na nossa igreja. O André falava assim, gente, quando vocês acordarem pela manhã, primeira coisa, procurem dizer para o Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu sou teu filho amado. Muito obrigado, Pai, porque eu sou sua filha amada. Aceite essa paternidade de Deus, porque esse Pai, Ele quer que você viva essa verdade do Evangelho que Ele um dia encarnou na pessoa do seu filho, para que você abrace essa verdade, e essa verdade ela vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro, ela vai contrariamente às verdades desse mundo, as verdades que nós mesmos, quando não vigiamos, estabelecemos. Então, queridos, oremos para que a nossa vida reflita a beleza do Evangelho de Jesus e que, através de nós, outros possam conhecer o poder transformador do Senhor. Amém?